Você já parou para pensar no potencial que uma religião pode ter no sentido de desagregar, desestruturar e fazer um império poderoso entrar em ruínas, cair fragorosamente? Pois é, meu amigo, minha amiga, você vai precisar olhar o chamado cristianismo ou o chamado protocristianismo de uma outra maneira. Porque apesar dessa religião que foi estruturada a partir de um corpo de discípulos judeus, tendo, portanto, uma base cultural judaica, seguidora de um nazareno palestino chamado Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, uma religião que prega o amor, a concórdia, o perdão, uma religião que prega um monoteísmo. Como seria ela, com esse discurso e conteúdo, capaz de contribuir com a queda do Império Romano Ocidental? Nós vamos precisar entender que Roma, àquela altura, estava exaltando os Césares à conta de divindades encarnadas. Também vai precisar compreender que, na medida em que esse paganismo romano, a religião romana era genericamente chamada de religião pagã, na verdade, uma espécie de cópia dos deuses gregos latinizados, cujos nomes foram traduzidos para a língua latina, esse paganismo tornando-se oficial, tornando-se uma religião estatal, não poderia admitir e não poderia aceitar que um outro credo viesse a fazer oposição, porque se trataria de fazer oposição não a uma outra religião, mas ao próprio Estado, ao próprio poder constituído. Significa dizer que do século I ao século III, os cristãos serão perseguidos. Mas o problema é que esse cristianismo, ele se tornou tão popular que ele cresceu da base para a cúpula, que ele cresceu das classes mais populares até a dimensão das elites. Era muito comum aquela mulher romana, matrona do lar, madonna do lar, protetora do lar dos seus filhos, resguardadora das virtudes romanas domésticas, ser infeliz. O marido vivia muito mais para a política, o marido vivia muito mais para a guerra, e ela, infeliz, observava a sua escrava, uma escrava convertida ao cristianismo, e de repente, de tanto orar aos seus deuses em seus altares particulares, aos deuses pagãos desse altar doméstico, e não alcançar a paz e a felicidade interior, ela questionava a sua escrava: quem é esse teu Deus? E a escrava falava, naturalmente, do Deus Yahvé, o Deus Criador, e falava para ela de Jesus. Curioso é que essa senhora pedia à escrava para ver alguns desses cultos proibidos. Cultos que se realizavam nas catacumbas. Esses primeiros momentos do protocristianismo se realiza nas catacumbas, porque eles eram perseguidos. Então era um lugar restrito onde eles se sentiam mais ou menos protegidos. E lá, essa matrona do lar, ouvindo alguém falar a partir de determinados pergaminhos que Mateus teria escrito, segundo consta, ela se pacificava interiormente, ela se convertia ao cristianismo. Então vejam, uma mulher da elite convertida ao cristianismo. Um cristianismo proibido pelo Estado romano. Mas daí ela convertia o marido. E o marido, não podendo declarar, criou-se então uma espécie de código de comunicação entre os cristãos. Muitos deles desenhavam um peixe no chão e se o outro correspondesse, eles entabulavam conversação. Ou desenhavam a cruz e se o outro correspondesse, havia ali um diálogo. Desse modo, o cristianismo, como um verdadeiro rastilho de pólvora, foi tomando conta das mentalidades. Mais curioso ainda é perceber que quanto mais o cristianismo era perseguido, mais ele crescia. Nos faz lembrar o grande filósofo Hegel, que dizia que as grandes ideias são reconhecidas pelo grau de resistência que provocam nos espíritos. Então, na verdade, na medida em que cristãos morriam nas arenas, eles mesmos se tornavam, com seus corpos, com o seu holocausto e com o seu sacrifício, uma forma de difusão, uma forma de divulgação tremenda, poderosa, porque muitas das pessoas que se reuniam nos circos romanos, ou, segundo alguns relatos, aqueles que se reuniam no Coliseu,
que cabia cerca de 70 mil pessoas, ficavam impressionados como é que homens e mulheres iam morrer nas arenas e de repente entravam cantando hinos alegres, felizes e serenos. Muitos deles perguntavam que mensagem era aquela. O grande problema é que 3/4 da população romana se tornou cristã. Como continuar perseguindo indivíduos cuja mentalidade cristã convertida já não tinha mais volta, já não tinha mais retorno? Com Constantino, o Edito de Milão, em Constantinopla, 313 d.C., autoriza o culto. Dali em diante, nenhum cristão seria mais perseguido. Mas foi com Teodósio, por volta de 380, com o Edito de Tessalônica, ele vai estabelecer a ideia de que o cristianismo agora é a religião de Roma. A partir dali, nascia a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. São termos latinos. Católico quer dizer universal. A partir de 380 d.C., com o Edito de Tessalônica. E por quê? Durante esse percurso, até 380, o cristianismo foi minando, foi corroendo as bases ideológicas de sustentabilidade do Império Romano Ocidental. Primeiro porque uma pregação de amor não combinava, não confluía de maneira alguma com a fraternidade que os romanos queriam, que era uma fraternidade baseada no poder, da guerra, no militarismo, na morte. O amor propunha o perdão e até amar o inimigo. Além disso, a doutrina cristã falava de liberdade. A escravidão romana ainda existia. E a liberdade se contrapunha a essa escravidão. E se eu era um centurião, se eu era um senador romano, se eu era alguma autoridade romana que tinha meus escravos, depois de convertido ao cristianismo, eu me sentia livre em Jesus, liberto por Jesus. Então eu não me sentia mais à vontade de manter meus escravos. Então houve um processo de liberalização da escravidão. Escravidão que era um dos sustentáculos do Império Romano, já que o tripé que sustentava Roma era guerra, latifúndio e escravidão. A outra coisa é que se César era um Deus encarnado, esses cristãos não lhe prestavam culto. Se César era um Deus encarnado, os cristãos pregavam monoteísmo. E esse Deus não era um Deus corpóreo, esse Deus não era um Deus material, humano, de carne e osso. Esse Deus era um Deus transcendente, uma inteligência cósmica, o Criador do universo. Esse Deus Yahvé, agora universalizado por Jesus na oração, o Pai Nosso. Isso significa que o monoteísmo destruiu a ideia de culto a uma divindade encarnada, a um César de Roma. E isso caiu muito bem no coração dos povos estrangeiros dominados pelo Império Romano. Note que esses elementos doutrinais da cultura cristã vão ser fatais para alterar completamente a visão de mundo, a mentalidade desse povo romano. Roma, então, não teve outra alternativa senão se converter ao cristianismo e tornar esse cristianismo uma religião de governo, uma religião de Estado. Mesmo assim, nós sabemos, e você já deve ter visto num vídeo nosso sobre a queda do Império Romano Ocidental, também deste canal, a abordagem a respeito das invasões bárbaras, a abordagem a respeito da corrupção interna, dos desvios, a abordagem feita a respeito da anarquia militar. Quer dizer que o cristianismo compôs, em conjunto a esses fatores, outro elemento capaz de minar a consistência daquele grande império romano. Vê-se então que esse cristianismo, ele se multiplicou e se expressou com as mais diversas faces doutrinais através de diversas expressões religiosas diferenciadas. Mas a sua base primordial, o seu nascedouro, foi através de um menino criado no judaísmo, alguém que teria lido Isaías no templo de sua cidade em Nazaré, um homem chamado Jesus de Nazaré. Eu espero que você tenha gostado de mais essa abordagem do Fala Mestre. Espero que você dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso à cultura e conhecimento histórico, fazendo com que a história seja um instrumento de reflexão profunda para todos nós. E se você ainda não acessou o FB Online, tenha certeza que você terá a oportunidade de entrar em contato com um dos mais completos, se não o mais completo
curso de história, de química, de filosofia, de matemática, de todos os conteúdos necessários para que você possa aprofundar seus conhecimentos, não só na perspectiva prática dos seus vestibulares, mas também para a sua própria vida. Faça sua inscrição no FB Online, procure acessar a nossa plataforma de ensino, a plataforma do Sistema Farias Brito de Ensino, e cresça conosco em conhecimento, porque o conhecimento pode ser libertador, principalmente se a reflexão for profunda. E confira o vídeo do nosso último Fala Mestre. Fique atento.